Mais uma vez, Senhor, nesta noite maravilhosa do nosso Deus. Senhor, invocamos o Teu nome, Senhor, com fé. Ó Deus Santo, Deus poderoso. Senhor, cremos, meu Deus, que Tu falarás conosco nesta noite, através da Tua palavra, Senhor. Abre-nos o entendimento, dá-nos o discernimento, meu Deus, e para que possamos aprender mais nesta hora, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem uma palavra aqui para nós aprendermos mais um pouquinho, que está em João, ou melhor, está em o Evangelho segundo Marcos, né? São Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos, Evangelho segundo Marcos, ou São Marcos, tá? Capítulo 12, a partir do versículo 28, que diz assim: o primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, amém. Até aqui. Na verdade, essa leitura ela é curta mesmo. Ela é até aqui mesmo. Agora tem alguns outros comentários. Mas perguntaram para Jesus. Os escribas eram pessoas entendidas da lei, né? Das escrituras. Eram intérpretes, eram pessoas que eles escreviam as escrituras, faziam o manuscrito dela, né? Para os pergaminhos, para os lugares. Vez por outra eles revisavam, né? Para poder, e eram pessoas estudadas no assunto, entendidas no assunto. Mas relativo às coisas do reino de Deus, eles não entendiam nada. Porque Jesus falava uma coisa e eles ficavam sem compreender. Por exemplo, lá em João capítulo 3, nós vemos quando Jesus falou com Nicodemos que era necessário um homem nascer de novo para ter acesso ao reino de Deus, para ser salvo, né? Então Nicodemos, que era um dos mestres em Israel, era um dos príncipes de Israel, dos sacerdotes de Israel, perguntou: mestre, mas como pode ser isso? Acaso tenho eu que de novo voltar ao ventre da minha mãe para poder ter acesso ao reino de Deus? Quer dizer, ele não entendeu. Então, quando nós vemos Jesus Cristo usar parábolas, comparações, às vezes ele utilizava coisas da natureza, às vezes animais, né? Por exemplo, quando ele falou da galinha que reúne seus pintinhos, era para que a gente pudesse compreender. Quando houve também ali aquela história da figueira, que não tinha frutos, e ele amaldiçoou o pé de figueira, porque ele teve fome, deu vontade de comer, mas olhou para aquela figueira, não tinha fruto, então ele amaldiçoou o pé de figueira, o pé de figueira secou. Então, isso está lá na Bíblia. Aí, ele está nos mostrando que nós precisamos dar frutos para Deus, fazer aquilo que é bom, que é reto, que é justo, que é certo, que é santo, né? Diante de Deus, porque senão a gente também murchará como uma figueira. Então ele usa esses apanhados, essas formas, para que se compreenda. Porque se ele fosse falar do reino de Deus, exatamente como é que tinha que ser, ninguém entendia nada. Porque ele falaria de coisas espirituais. Né? Ele falaria de coisas espirituais. E nós aqui na Terra estamos muito envolvidos com coisas materiais.
É com casa, é com trabalho, é com estudo, é com filho, é com neto, não é? É com amigo, é com a esposa, é com os pais, é com dinheiro, é com uma preocupação, é com remédio, é preocupado com uma doença que está te atacando. É tanta coisa. Então, como é que a gente ia entender das coisas espirituais? De repente, Jesus, ou um anjo, que ele enviasse um anjo, e o anjo começasse a falar para a gente as coisas, a gente não ia entender nada. Por quê? Porque seriam coisas espirituais trazidas para pessoas carnais, que eram para ser naturais. Adão entendia o que Deus falava, porque Adão era natural. Adão, até aquele momento, ele não era carnal. Então, Deus falava com ele ali no jardim do Éden, né? Naquele jardim. E ele entendia, por isso, ele estava sabendo tudo o que estava acontecendo. Quando Deus falou para ele, disse: Adão, vocês poderão comer de tudo que tem nesse jardim, é para vocês. E vocês vão, isso está lá em Gênesis capítulo 2. E também lá no Gênesis capítulo 3 retrata esse assunto. Aí ele disse: vocês poderão comer de tudo que tem no jardim, toda a erva, todo o fruto, tudo que há aqui, mas não tocareis na árvore que está no meio do jardim. Não, nem sequer comereis, nem pode nem tocar nela. Ele falou. Eles sabiam perfeitamente, eles entenderam o que Deus falava, porque eles eram naturais, eles não eram carnais, eles não tinham pecado. Agora, quando eles desobedeceram, tentados pelo diabo, porque aí o tentador já estava na terra, já tinha sido lançado do mundo espiritual, lançado para a terra, para a região da terra, ele começou a perseguir Adão e Eva. E convenceu Eva. Eva, por sua vez, ofertou também ao seu marido. E convencido por ela, morto de amores por ela, né, um casal que estava ali. Outra coisa, eles não eram destinados para a morte. Não ia morrer. É por isso que eles eram naturais. Eles não iam provar a morte. Por isso Deus falou, e havia a palavra de Deus, ele disse: olha, não tocareis naquele fruto daquela árvore que está no meio do jardim. Aquela árvore mesmo lá, não toqueis nela, nem se aproxime, não toque nela, porque senão vocês vão morrer. Então não tinha morte na terra. Mas quando eles desobedeceram, as trevas vieram, o pecado veio. Deus, então, castigou. Houve um castigo. Só que com esse castigo, que agora nós ficamos separados de Deus, aí Deus prometeu enviar seu Filho. Jesus Cristo, ele foi preparado para nós desde o começo. Quando, por ocasião, antes da gente sofrer a queda do pecado, Deus já havia preparado o seu Filho. O Filho já se prontificou a salvar a humanidade. Então, por isso que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro manso e humilde. Agora, Jesus Cristo amaldiçoou a figueira, não foi? Então, ele foi duro com a figueira. Mas ele estava mostrando para nós o que acontece quando nós rejeitamos a Deus. Se nós rejeitarmos a Deus. E o maior perigo que existe na terra hoje é uma pessoa rejeitar o Evangelho. Porque o Evangelho vem do grego. A palavra Evangelho, no grego, significa boas novas. Significa salvação. Significa as boas novas que salvam. Glória então, a Deus. se a pessoa rejeitar o Evangelho, Jesus Cristo, no último dia, também vai rejeitá-lo. Esse é um perigo, é o maior perigo que se enfrenta. E as pessoas estão pensando que perigo é a morte, perigo é a doença. Perigo é a pessoa se afastar de Deus, a tal ponto de ele não poder voltar mais, ou não conseguir voltar. Né? E aí eles estavam perguntando, voltando aqui para esse texto, eles perguntaram para Jesus, esses eruditos, esses homens aqui, que eram homens sábios, homens intelectuais, estudados, doutores, eles perguntaram para Jesus a respeito do mandamento, né? E aí Jesus perguntou para eles qual era o maior mandamento. Mas ali eles estavam procurando sempre uma forma de encurralar Jesus, para Jesus
blasfemar contra Deus, para eles apedrejá-lo. Você está entendendo? A técnica deles era essa. Toda a vida, Jesus era perseguido para falar contra a palavra de Deus, contra a lei que já existia, aquela lei que Moisés trouxe, Deus escreveu na tábua e trouxe. Eles queriam que Jesus profanasse contra a palavra de Deus, para eles poderem ter motivo para apedrejar ele, porque todo aquele, na lei lá de Israel, que profanasse, blasfemasse contra Deus, era morto, morria apedrejado. Hoje nós temos a oportunidade. Hoje uma pessoa faz o que for, xinga o crente, xinga quem quer que seja, xinga a mulher, xinga o homem, xinga um ancião, maltrata um, tira a vida de um, tira sangue de outro, rouba um, mente para outro, não é? Mas ele tem o perdão. Ele tem uma chance tão grande para ele se arrepender e abandonar aquele mal que ele praticou e viveu uma nova vida. Naquela época ele era apedrejado, era morto. Não tinha escapatória. É igual quando era pego em adultério. Lembra da mulher que foi pega em adultério lá? E aí eles queriam aí apedrejar ela. Jesus estava lá e eles perguntaram para Jesus. Outra ocasião que eles queriam que Jesus fosse contra a lei para eles apedrejar a mulher e apedrejar Jesus. Mas quando eles viraram e disse, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei de Moisés, a lei do Senhor diz que nós temos que apedrejar todo aquele que foi apanhado em adultério. Aí Jesus estava lá riscando, escrevendo no chão, né, com o dedo, e disse, foi falando, olha, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra nela. E continuou lá. Quando olhou, não tinha ninguém, todos se afastaram. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles já viram que ali, dependendo do que eles fizessem, ou falassem, ou fizessem, a lei de Deus já ia se voltar contra eles. Então eles saíram. Jesus tirou eles com sabedoria, não foi com violência, não foi xingando, foi com sabedoria. Eles saíram. Aí ele virou e disse, mulher, cadê os que te acusaram, que queriam te matar, te condenaram? Ela disse, Senhor, não tem ninguém, foram todos embora. Jesus disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Graças a Deus. Então, esse Jesus é o Jesus que nós temos que falar dele. É esse que perdoa, que mostra o caminho. Ou melhor, ele é o caminho, que cuida de nós, que nos direciona até Deus. Que vai nos apresentar para o Pai um dia, né? Que tem toda a paciência com a gente e prepara um lugar para nós. É ele que veio para nos livrar da maldição do Éden lá. Foi Jesus Cristo, porque ninguém podia subir ao céu. Mesmo aqueles homens que foram obedientes a Deus, Noé, Abraão, o próprio Adão, depois Adão se arrependeu e ele alcançou o perdão de Deus, e Deus deu outra geração. Né? Os dois primeiros filhos dele, um matou o outro e saiu desgarrado pela terra. Ele deu um terceiro filho, que foi o patriarca, né? Deu 7, nasceu 7, e de 7 continuou a crescer a humanidade. Pois bem, esse Jesus é o que perdoa, que batiza, que prepara, que está nos preparando para levar com ele. Glória a Deus. Se tiver morto, ele ressuscitar. Aleluia, Jesus. E se estiver vivo, ele levar para com ele. Ele vem buscar, ele está preparando. Então, o que acontece? O nosso dever é isso, não sair da presença de Deus, que é muito sério, né? Graças a Deus. E aí ele, para concluir, ele disse, o maior mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua vida, né? A vida da gente para Deus. Aí ele diz, e o segundo é semelhante a esse. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos cair na contradição de dizer que ama a Deus e odeia uma pessoa. Ou então dizer que gosta de uma pessoa, mas não busca a Deus. Então nós precisamos estar bem balanceados. Nós estamos numa balança. Porque vai chegar um dia que o Senhor vai nos julgar. Ele vai nos pesar realmente. Então, as nossas obras, elas vão ser postas diante de Deus. Haverá o grande trono branco, está lá em Apocalipse capítulo 20.
trata sobre isso, onde todos, grandes e pequenos, estarão diante. E todos nós seremos julgados pelas nossas obras. As obras erradas do passado, quando você se arrepende, não pratica mais, você foge delas, alcança misericórdia. O Senhor não vai se lembrar. Naquele grande dia não vai falar nelas. Ele vai mencionar as obras que tu tiver feito, obra boa, né? Onde ele vai dizer, olha, seja bem-vindo, entendeu? Na casa de meu Pai, um lugar que foi preparado para você desde o começo da criação. Então, agora aqueles que levar para ele só as obras ruins naquele grande dia, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Aqui não é lugar para vós. Quer dizer, aí ele vai destinar porque para um lugar, que é um lugar onde as pessoas serão aprisionadas, o lago de fogo, onde vai cair nele. Olha só, dentro do lago de fogo vai ser lançado o inferno, a morte, os demônios, o falso profeta, o anticristo, a besta, toda coisa ruim é lançada lá dentro. Toda doença, toda maldade, Satanás já vai estar lá dentro, já vai ser acorrentado lá dentro, vai ser lançado lá dentro. E aí toda corja ruim vai estar lá dentro e vai ser fechado. E todos que não achar seu nome. Todos que amam ou praticam a iniquidade, vai ser lançado lá dentro. Lembrando, quem pratica a iniquidade tem que se arrepender dela. Se arrepender, confessar ao Senhor e não praticar mais, tem a misericórdia, tem o perdão. E aí tem o seu nome escrito no livro da vida, né? E aí está salvo. A salvação é essa, tem que ter arrependimento. Arrependimento, vida nova, Deus perdoa e vai viver uma vida diferente na presença de Deus. Glória a Deus. Amém, Né? Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Glória a Deus.